Hoje nós vamos conversar com uma aluna aí, fazer uma mentoria ao vivo aqui para vocês. Acho que vai ser um bate-papo bem interessante para vocês analisarem a rotina de estudo, né? Principalmente esse pessoal que tem dificuldades para estudar, que não tá vendo resultado nos estudos. Eu sempre falo para vocês que é fundamental, né, você ter uma estratégia de estudo, você aplicar metodologias ativas na tua rotina de estudo para você conseguir passar em medicina, senão você vai ficar 3, 4, 5 anos estudando e não vai conseguir passar em medicina. E eu sempre falo que para isso você precisa de 60 dias, você precisa 60 dias para você aprender como estudar, né? Aprender o como. Porque se você está aqui me assistindo é porque você ainda não conseguiu realizar o seu sonho, né? E fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é insanidade. Então a gente vai conversar bastante sobre isso. Não sei se vocês assistiram ontem, mas eu fiz uma live com o Dr. Ricardo, estudou na Unicamp, hoje ele é professor, né, da São Leopoldo Mandic, e ele falou, o método tradicional está com os dias contados. E eu fico muito feliz, porque eu falar isso, né, eu leio muito sobre neurociência, eu estudo muita neurociência, mas eu falar isso, falar que o método tradicional não serve para nada, que só atrasa a vida do aluno, é uma coisa. Agora, um médico formado pela Unicamp, trabalha numa grande faculdade de medicina, ele falar isso me deixa muito feliz. Então, porque eu estou no caminho certo, que eu estou ajudando vocês da forma correta. Porque tem muitos professores que querem só vender para vocês, querem só o dinheiro de vocês. E eles não falam que aquela videoaula não serve para nada. Que não é por videoaula que você tem que aprender, é por metodologias ativas, né? Então, e me deixa assim, eu fico muito mal por isso, pessoal. Porque assim, eu vejo alunos com depressão. Todo dia eu recebo. Com depressão, com ansiedade, pensando em desistir da medicina. Pô, a medicina é muito difícil. Aí eu pergunto, como é que tu estuda? Ah, eu estudo vendo videoaula o dia inteiro. Aí o cara já não passou no primeiro ano, já está no segundo ano, está indo para o terceiro ano. E ele insiste, plataforma, plataforma, plataforma. Aí ele vai assinando, assina uma, assina duas, assina três, assina quatro plataformas. E eu fico, meu Deus. Chega a dar uma dor no coração. Mas enfim, né, pessoal? É complicado isso. Então, assim, anota aí o método tradicional. Sabe essas videoaulas que vocês vê aí no YouTube? Isso tá com os dias contados. Não serve pra nada. Tu tem que praticar. Prática, prática, prática. Metodologias ativas, né? E, enfim, ontem a gente conversou com o Dr. Ricardo. Ele falou exatamente isso. Mas, enfim, pessoal, vamos então ver se ela já chegou aqui pra gente conversar com ela, né? Espalha saber, né? Do Instagram. Vamos conversar aqui então. Vou tentar ajudar ao máximo. Oi, Léo, bom dia. Bom dia, querida. Tudo bem? Como é que tu Tudo ótimo. tá? Tô bem, e você? Só vou tirar os comentários aqui pra gente poder conversar, né? Bater um papo aí. Tu assistiu a aula ontem com o Dr. Ricardo? Não, ainda não. Depois assiste lá, é bem legal o conteúdo, né? A gente fala bastante sobre medicina, mas como ele é educador, né? Ele é um médico que trabalha com educação. Então ele Sim. entende essa parte, né? E foi bem legal ele falar, saiu da boca dele, que o método tradicional está com os dias contados. Então isso me deixa bem feliz saber que eu estou no caminho certo. Querida, como é que é o teu nome? Da onde que você fala? O que que Meu você nome, faz? meu nome é Rebeca, eu sou daqui de São Paulo, mesmo, capital. Uhum. E eu só estudo, na verdade, não trabalho, só estudo pro vestibular. Pro Tá, Enem. beleza. Quantos anos tu tem? 19. 19 anos. Então, terminou recente aí o teu ensino médio, Ensino correto? médio, sim. Sim, foi em Tá. 2018, final de 2018. Uhum. Perfeito. E como que tu estudava antes do atleta da mente? Então,
Eu fiquei um ano praticamente, eu saí da escola, fiquei um ano sem fazer, não fiz, não estudei, achei que ia ser muito mais fácil passar. Mas aí quando eu fui fazer as provas, eu vi que estava totalmente errada. A primeira coisa que eu pensei foi, tem que fazer um cursinho. Aí eu fiz um cursinho online, Uhum, mas eu acho que a carga horária não funcionou na minha rotina, porque era da 1 da tarde até as 8 da noite. E era uhum. muita coisa, muita demanda. E não tinha muito assim intervalo entre as aulas e ficava muita coisa para fazer e eu já era muito lenta para copiar, queria copiar todas as aulas. Aí não deu muito certo para mim o cursinho. Uhum. Então vamos E lá, meu, vamos entender. É bem interessante o que tu falou. Vamos lá. Então você saiu do ensino médio, você não tinha tanta segurança assim para medicina, e aí na sua cabeça, né, na sua visão naquela época, era o seguinte: para eu conseguir passar em medicina, eu preciso fazer um cursinho para adquirir conhecimento e passar em medicina, correto? sim, E aí, da onde você estava até a faculdade de medicina, um dos obstáculos era a sobrecarga cognitiva que o cursinho colocava para você, correto? sim. Isso mexia com o teu nível emocional? Muito porque era tipo um cronograma que você seguia no cursinho. Então, tinha Uhum. muitas aulas que eu já não estava mais acompanhando, já fazia tipo uns 3 meses de cursinho atrasado. Eu falei, não, esse ano já não vai ser para mim. Não vai ser para mim passar esse Que ano. época era isso? Era no início do ano, no meio do ano? Foi no início, eu já assinei desde o início, foi em 2019. Que Tá, a prova foi em beleza. 2020. Uhum. Tá. Então, esse cronograma engessado fazia o teu nível emocional subir e descer, e a consequência disso foi a procrastinação, correto? Sim, na verdade, eu costumo me manter bem empolgada. Eu falo, Uhum. não, eu vou tentar, vou conseguir, vou tentar fazer o meu melhor. Eu sou assim. Então, por mais que eu não consiga acompanhar as aulas, eu mantinha ali. Só que chegava, tipo, eu não tinha final de semana para mim, eu estudava, só estudando. Uhum. E eu comecei a procrastinar, foi perto da prova. Perto Perto da da prova. prova, quando eu falei assim, eu não vou conseguir, tem muito pouco conteúdo que eu sei, aí eu comecei a procrastinar. Foi um mês, assim, muito, assim, difícil perto da prova. Uhum. E tu se sentia culpada por isso? Ou tu. Não, o cursinho é o culpado? Não, eu me culpava muito por isso. Tipo, porque você vê pessoas que conseguem acompanhar, e eu falava, ah, não, eu sou muito lenta para copiar as aulas, não tô conseguindo, assim, decorar as coisas. Eu me culpava mesmo, não culpava por cima, não. Mas assim, Rebeca, falou que tinha algumas pessoas que conseguiam fazer. Tu acha que numa amostra populacional de 100 pessoas, dessas 100 pessoas, qual que é o percentual na tua visão, assim, né? Vamos alucinar aqui, vamos criar uma hipótese, de pessoas que conseguem seguir esse método? Assim, de 100%, quantos conseguem, tu acha, na tua cabeça? 100% o cursinho, assim, sem perder as aulas? Vamos lá, ó. Eu vou refazer a pergunta aqui para você entender, tá? Vamos lá. Tá bom. Tem lá 100 pessoas que seguiram o mesmo protocolo que você, o mesmo caminho que você lá da videoaula, da plataforma Aham. online. 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, quantas você acha que conseguiram seguir à risca ali o cronograma? É muito pouca. Acho que umas 5 deve ter conseguido, mas muito pouco. Porque até hoje, que eu sou do grupo desse cursinho, né? E eu vejo as pessoas falando que tem muita matéria atrasada, e é todo mundo mesmo que às vezes não consegue nem participar das atividades do grupo porque tem muita matéria. Então, eu acho assim, Sobrecarga cognitiva, ó. Quem está assistindo aqui, anota aí. O nome disso é sobrecarga cognitiva. O nosso córtex pré-frontal ele tem uma capacidade limitada de processar informações. E quando ele não consegue processar informações, aumenta o nível do hormônio cortisol. Esse hormônio, como a Rebeca já sabe, a Rebeca é aluna. Esse hormônio, ele faz o quê? Ele gera uma hipoatividade nos neurônios. Se eu gero uma hipoatividade nesses neurônios, eles vão ter uma baixa performance cognitiva. As funções cognitivas vão reduzir, como atenção, aprendizagem, memória.
Mas assim, Rebeca, conta para nós também. O que mais que te prejudicou? Além da procrastinação, nível emocional, essa sobrecarga cognitiva, o que mais que estava te impedindo ali de evoluir? Acho que um método de estudo, organização nos meus dias. Tá, um método de estudo. Método de estudo, porque você estuda, você acha que fazendo muito exercício você vai decorar, mas nem sempre. Aí você vai, faz aqueles monte de exercício, aí quando você vai fazer ele de novo lá na frente, você vê que você não consegue responder a questão, você não entendeu direito. Então, o que você passa no cursinho sobre fazer, como que é, uma análise cirúrgica da questão, eu acho isso muito interessante. Cursinho não, né? Cursinho o ATM A régua da é outro mente. nível. É outro nível. Cursinho é isso daí que o pessoal assina aí nessas É, plataformas. Mas enfim, Rebeca, enfim, vamos pensar antes do ATM. A gente já vai chegar como que é a tua vida hoje, né? Vamos lá. Método de estudo, tá? Beleza. Assim, eu fico feliz, tá, Rebeca, de trazer você aqui, porque tu não tem noção de quantas pessoas. Se a gente abrir aqui os comentários, vamos ver aqui, ó. Vamos abrir, vamos ver se é só a Rebeca. Ó, eu já passei por isso, Rebeca. Assim, você descreveu a minha história agora, tá? Tu descreveu a minha história agora. Por quê? Porque aconteceu a mesma coisa comigo. Eu assinei uma plataforma que tinha 4 videoaulas por dia e eu não conseguia acompanhar. E aí, ó, Rebeca, olha que louco. Chegou 30 dias para a prova e eu desisti. Meu Deus, isso não é para mim. não, e pior que no dia da prova passou um monte de coisa na minha cabeça, sabe? Aquelas coisas que você tem já da escola. Ai, você não consegue fazer isso. Nossa, foi horrível. É um sonho fake, medicina não é para É, mim. Durante a porque prova, imagina. Pode falar. você passa 10 meses estudando, aí você fala, não consegui passar, tem gente que passa ali 4 meses estudando. O que é isso? Então E você acha assim, mesmo. imagina, ó, imagina aqui, Rebeca, que tu vai fazer a prova que vai decidir o futuro da tua vida. E aí você senta para fazer a prova e começa a brotar um monte de pensamento que não deveria estar ali. Mas não ajuda em nada. Você acha que você não tem nem capacidade de fazer a questão antes de ler. Tu já chegou na prova e tu nem passou. E aí, olha que louco, depois do ATM, quando eu vou fazer a prova, eu penso assim, eu já passei. Eu já passei. Então não teve ansiedade, não, óbvio, um pouquinho de ansiedade teve, mas se não teve ruminação, não teve pensamento, eu fiz assim uma prova clean, sabe? Uhum. Porque eu tinha repetido aquilo várias vezes. Eu não sei se tu leu aqui os comentários, mas assim, 100% da galera falando que já passou pelas mesmas coisas que você. Então vamos fechar aqui pra gente focar. Rebeca, eu vou pedir pra ti, por gentileza, que eu tô escutando a minha voz Ah, quando tu fala. Se eu tu vou ver conseguir se eu botar. pego um fone aqui. Tá, sem problema. Então, assim, pessoal, olha que louco, né, pessoal? Olha que louco. Assim, 99% da galera que eu converso todo dia com vestibulando, né? Então, assim, todo mundo, pessoal, todo mundo, sabe? E isso me deixa muito preocupado, sabe? Porque, assim, tem uma galera que desiste da medicina, sabe? Isso me deixa muito complicado, sabe? Imagina a pessoa, a Rebeca, graças a Deus, descobriu isso cedo. Mas imagina a galera que fica 2, 3, 4 anos no cursinho, sabe? No método tradicional e não descobre isso, né? E eu vou pegar o pedaço da aula ontem com o Ricardo, que ele fala que o método tradicional está com os dias contados. Vou recortar, vou pedir lá para o meu editor recortar só essa parte, doutor Ricardo Silvio, para vocês verem, sabe? Quem não assistiu, para vocês verem, da boca dele saiu. O método tradicional está com os dias contados. O cara estudou na Unicamp, trabalha em uma grande faculdade de medicina de São Paulo, e ele falou isso, né? Porque às vezes eu falo aqui para vocês, eu sou estudante de medicina e tal. Mas assim, ver de outra pessoa, ver de um cara que já é médico, já tá lá, né? E acho que isso pode ajudar vocês a descobrirem isso cedo, né? Não se afundarem, não destruir a saúde mental de vocês. Dá para ouvir? Agora sim. Perfeito. Tá. Vamos lá. E aí, Rebeca? Tá, beleza. Tu criou consciência disso. Eu não sei se tu criou consciência antes ou depois de me conhecer, que tu criou consciência que isso era um problema. Não, eu sabia que do jeito que tava com o cursinho,
Não ia dar, porque ia ser mais um ano Uhum, e pouca matéria, assim, que eu ia conseguir decorar, porque é muita matéria mesmo. Se você pegar tudo, e ainda mais, assim, eu vim de escola pública, então tem muito conteúdo que eu nem cheguei a ver. Aí eu falei, uhum, não vai dar para querer aprender tudo, porque a minha ideia era que eu tinha que aprender tudo para poder passar. Aí sim eu ia passar realmente, entendeu? uhum. Aí foi quando eu comecei a seguir outras pessoas, aí você apareceu para mim como recomendação. Aí eu fui vendo os seus vídeos, aí eu gostei muito. Que ano foi isso? Foi esse ano ou ano passado? Foi acho que final do ano passado. Final do ano passado. Tá, beleza. Então tu começou a me seguir, né? Começou a ver meus vídeos e viu que eu falava totalmente diferente, né? Eu falava numa pegada mais ativa, que não tem como tu estudar tudo, é impossível, é humanamente Isso. possível, tá? Eu acho que todo mundo que está assistindo aqui tem que anotar isso. Você não vai conseguir estudar tudo, né? E parabéns para as pessoas Uhum. que conseguem. Eu até hoje, dos meus É, colegas, eu não conheci ninguém que estudou tudo. sim. Tá. Aí tu começou a ver as aulas, né? Começou a ver meu conteúdo ali. E como que tu foi criando consciência que o teu método não ia funcionar e que tinha uma possibilidade, tinha uma forma diferente de você estudar? Olha, quando eu vi seus vídeos, você falava muito assim, cientificamente, né? Você sempre mostrava ali, que foi naquela semana praticamente, que quando eu comecei mesmo a introduzir no seu curso, foi no seu método, foi quando você estava apresentando naquela semana que vinha com Sim. os artigos científicos. Aí eu falei, tem embasamento. Uhum. E eu já conheci um pouco sobre essas estratégias. Eu já vi vestibulando falando sobre isso, mas eu não levava muito a sério, sabe? Tipo, meditação é a curva da Uhum. aprendizagem. Eu achava que era Uhum. tipo, porque no ensino médio eu só sentava, estudava e conseguia me dar bem ali, né? Nas provas. Então eu achava que era só fazer isso mesmo. E daí tu viu que é mais complexo, né? Não é só sentar e estudar. Nossa, Tem uma. demais, demais. Cheguei na hora da prova, percebi que se você não entende mesmo o que a questão está pedindo, não adianta você saber forma, você tem que saber fazer também ali a questão. E Então, isso só aprende na prática, né? E além disso, tem vários elementos que a gente vai discutir aqui contigo, né? Mas enfim, aí tu começou, participou da semana. Foi em fevereiro ou foi depois? Qual semana que tu participou? acho que foi lá de fevereiro. Foi bem no início mesmo. Tá, beleza, beleza. Tu começou lá, foi conteúdos, né? Todas as minhas aulas têm as referências bibliográficas. Eu trago sempre artigos científicos, né? Porque eu acho que a gente vai fazer medicina, né, Rebeca? O teu sonho é É. ser médica. Então a gente tem que praticar uma coisa baseada em evidências, né? Então tem que falar Exatamente. alguma coisa que tenha fundamento, né? Uhum. E esses professores que dão aulas. O cara sabe muito sobre física, muito sobre matemática, mas ele nunca passou em medicina, né? Ele não tem evidências neurocientíficas que comprovam que o cara ficar o dia inteiro vendo aula vai ajudar ele a passar. Mas aí ele pega a Exatamente. exceção, ele pega o genético, aquele cara que é genético, aquele cara que nasceu, que ele sentou ali, ele vai aprender. É indiferente para ele. E daí vai lá, dá uma bolsa para ele, ou sei lá, e daí o cara passa, daí ele, pum, daí os caras, meu Deus, ele passou, eu também consigo. Então, assim, a gente tem que falar disso, né, Rebeca? Porque são crenças que as pessoas têm. Beleza. Aí tu gostou das aulas e tal. Depois de te abrir uma turma da TM, tu não quis entrar. O que que te impediu assim? Tu ficou meio com medo, pôs esse treinamento e tal. Mais um falando de curso, mais um falando de como estudar. O que que tu pensou assim na tua cabeça? Não, na verdade, quando eu comecei o ATM, eu acreditei mesmo, realmente, porque nas aulas você passa muito segurança naquelas aulas que eu assisti, como eu falei. Uhum, De semana. Eu me senti assim. Eu falei, não, tem um método e eu quero aprender ele, então fiz de tudo para poder participar. uhum. Não, mas assim, antes, né? Tu não entrou na turma de fevereiro, correto? Não, ainda acho que eu entrei na de fevereiro, sim. Ah, Foi a do início. tu entrou no início do ano. Tá, beleza. Então tu não ficou nem com nenhuma dúvida, tu acreditou mesmo na. Porque assim, o atleta da mente, ele é um método sofisticado, passo a passo. Faz isso, faz aquilo, que é o que eu chamo de algoritmo, para o pessoal entender.
Na cardiologia, a gente tem algoritmo para tudo. O cara tem insuficiência cardíaca, tu joga ele no algoritmo. O cara tem infarto agudo do miocárdio, você joga ele no algoritmo. Para tu padronizar o tratamento. O mesmo tratamento de insuficiência cardíaca no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Né? Tem os guidelines que a gente chama. Para passar em medicina, eu acredito que também tem uma estratégia. Só que assim, o que eu quero que o pessoal entenda, não é que é uma receita de bolo. Não, não é isso. Vai respeitar as características da Rebeca, vai respeitar as minhas características, vai respeitar as características do aluno, mas ele vai ter um mapa, ele vai ter uma estrutura. Eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, e isso vai fazer eu aprender de forma ativa. Correto, Rebeca? Exatamente, exatamente. Então, assim, e é uma coisa leve. Né? Sim. Vai respeitar as tuas características, vai respeitar o teu tempo, o teu nível, né? O Study Flow, lá no primeiro módulo, o Study Flow, vai respeitar as tuas capacidades e o desafio que aquela questão traz para você. Exatamente. Né? Beleza, então, você acreditou em mim, tu acreditou nesse atleta mental, que é aquela pessoa que vai vencer, que vai estudar em casa, que vai se dedicar, que vai ter uma rotina de alta performance, né? Que vai buscar estudar menos, mas aprender mais. Eu acho que esse é o grande conceito, né, Rebeca? É essencial, né? Você conseguir, como se diz, você conseguir comandar o seu tempo e saber o que você está fazendo ali e presente em tudo. Isso é essencial. Perfeito. E assim, Rebeca, então tu contou para nós como era antes, né? As dificuldades que você teve, a luta, o teu nível emocional subindo e descendo, você chegar numa reta final, faltando 30 dias para a prova, e você tá com o teu cortisol lá em cima, que causou todas as alterações metabólicas em você e fez tu procrastinar. A consequência do estresse é a procrastinação, porque daí tu gasta muita energia pensando. E isso é horrível na reta final. Então, assim, tu descreveu para nós como que foi antes, lá com o método tradicional, com o cursinho. E depois, como atleta da mente, como que tá a Rebeca hoje? Olha, hoje eu tenho muito mais tempo do que eu tinha antes, porque antes eu estudava até de sábado e domingo. Era assim, eu não tinha descanso para nada. E até uma vez que eu fui estudar às 6 horas da manhã. E minha mãe falou para mim, isso não vai dar certo, você vai ficar cansada. Eu estudei até de noite, até às 6 da manhã. Aí, no outro dia, eu já não consegui fazer nada. Eu falei... Porque, assim, a gente assiste muito filme de pessoas que passam a noite toda estudando. Aí você fala assim, não, esse que é o jeito que a gente tem que fazer. Aí eu fui fazer isso um dia, nossa, foi péssimo. E, assim, eu comecei a cuidar mais também, como você fala, né? Não adianta você ter uma alimentação péssima, um sono péssimo, que você também não vai conseguir memorizar nada, você não vai conseguir ter atenção no que você quer. E acho que isso foi primordial para mim também. Minha mãe sempre falava muito para mim, você tem que fazer exercício, meditação, mas eu nunca levei a sério também. Acho que se eu não fosse o ATM, se não fosse o ATM, eu não teria feito e não teria levado tanto a sério. Nem um cronograma, acho que eu teria levado a sério. Perfeito. E hoje, como assim, que tá assim, tu tá se sentindo confiante, tu tá conseguindo aprender os conteúdos, tá fazendo um estudo por questões, tá dominando os conteúdos básicos, depois tu olha para aqueles difíceis, como é que tá o teu nível emocional agora? Tu tá confiante? Olha, meu nível emocional tá bem, bem confiante, sim. Por mim, assim, o que eu falo para todo mundo aqui, por mim eu já passei. Eu falo para as pessoas, vai ser esse ano, vai ser o meu. E é como você dá ali toda a estrutura e a gente mesmo que tem que fazer acontecer, montar ela e fazer com que a gente siga, né, as questões, faça o PBL e o Study Flow. Perfeito, perfeito. Então, assim, olha que interessante, né? Eu fico bem feliz de escutar isso, porque uma coisa é eu falar, né? Outra coisa é eu vim aqui ao vivo e conversar contigo, isso me deixa muito feliz, porque às vezes, quando eu desenhei o ATM, né? E eu fui o primeiro atleta mental, eu fui o primeiro a passar. Quando eu desenhei ele, toda aquela estrutura que vocês recebem, né, dentro do ATM, que é extremamente sofisticado. Faz isso, por que que tu tem que fazer isso? Qual que é a ciência por trás disso? Depois tu faz aquilo.
né? Tem todas as etapas que você tem que seguir e o porquê que elas vão te levar até a medicina, né? Então, eu demorei alguns anos até deixar ele extremamente sofisticado. E hoje eu acredito que é o melhor do Brasil. Hoje eu acredito que não tem nada parecido com o que eu ensino. E isso me deixa muito feliz de escutar de você, Rebeca, porque eu vejo que você antes estava meio desacreditada, estava meio desmotivada, e hoje você já está confiante, né? Você já passou. Aqui você já passou, correto? Sim. É porque o método do ATM é sensacional. Se você fizer mesmo, se você entender o que você está querendo que a gente faça ali nas aulas, assim, demora um tempo para você pegar o ritmo, para você começar a aplicar, porque muitas coisas, assim, ao longo dos meses eu comecei a mudar, sabe? Tipo, estratégia. Ah, eu vi que não era bem desse jeito, eu tenho que fazer desse jeito, entendeu? Então você começa a perceber esses erros quando você reassiste as aulas também. Aí eu acho que com o ATM, nossa, você consegue sim passar, é muita confiança que você tem, muita confiança, assim. Se você é uma pessoa assim que se desmotiva muito, porque eu só consigo me desmotivar na reta final. Porque eu tento. Mas se você é uma pessoa assim que já fica assim, desmotivado com uma questão que você não acertou, o ATM vai te mostrar que você não precisa ficar assim. Que você errou, você tem que ficar feliz, porque você errou agora, porque lá na frente você vai acertar. Que legal, fico feliz. E assim, dentro do ATM é muito legal, porque a gente coloca o desafio. Tu tá participando do desafio, né? Tô. E a gente coloca desafio. E isso é muito legal, porque dá um engajamento com o aluno, né? O aluno, pô, cara, eu vou fazer mais, eu vou me dedicar mais, né? E daí ele vê outras pessoas ali na comunidade, porque é um ambiente, né? Você é a média das 5 pessoas que tu mais convive. E tu vê ali a galera postando, né? O análise semanal. Eu nunca vi ninguém fazendo isso, não. Muito. Eu achei o diferencial, assim, muito legal para motivação. E assim, Rebeca, geralmente, né, eu falo para os alunos, isso demora 60 dias para tu entender o método, porque tu aprende na prática. Então não é uma teoria, não é que eu vou te dar uma aula, não. Tu vai para a prática e aí durante essa prática você vai aprendendo. Então é normal que às vezes nos primeiros dias você não vai conseguir entender tudo, né? Demora 60 dias, é o tempo que eu boto. Tem alguns alunos que conseguem antes, mas em média geralmente 60 dias. Tu conseguiu aprender o passo a passo da metodologia em 60 dias? Sim, dá para você aprender sim, é como eu falei. Você tem que prestar muita atenção, porque não são assim coisas que eu diria assim que são fáceis assim para você aplicar, porque é uma coisa que você vai ler ali e você vai ter que saber aplicar na sua rotina, na sua vida. Então vai ser uma coisa que você pode estar aplicando errado, mas você vai ter que ficar revendo isso para voltar lá e conseguir fazer direitinho. Em 60 dias eu acredito que dá sim. Tranquilo. E tipo assim, eu falo pro pessoal, ó, eu te ensino o como passar em 60 dias. Eu não estou dizendo que em 60 dias você vai ir lá e vai fazer a sua matrícula na faculdade de medicina. Pode ser que aconteça isso. Por exemplo, o Jean estava lá 2 anos estudando, em setembro ele investiu, né, na minha metodologia. Depois, em novembro, ele fez lá o vestibular, se não me engano foi o Enem, fez lá a prova e conseguiu passar. Então, assim, sim, deu 2 meses. 60 dias ali, ele já conseguiu ter um resultado extraordinário. Mas, assim, eu acho que vai depender o tempo, isso vai depender de cada aluno. Mas o legal é o quê? 60 dias você vai aprender o como passar em medicina. Como passar. E depois você replica isso, porque acontece, o cursinho ele te dá um passo a passo até tu passar. Só que você vai aguentar, ele é sustentável no longo prazo? Não é. A Rebeca provou isso, eu provei isso. Quando eu abri os comentários aqui, todo mundo falou que aconteceu isso. Então, assim, 60 dias é o tempo que tu precisa. Por quê, Rebeca? Porque senão você vai ficar 2, 3, 4, 5 anos com um método tradicional e aí que você vai se dar conta. Acontece, Rebeca, em alguns casos, a pessoa até consegue passar em medicina. Só que ela chega na medicina e acontece o mesmo problema do cursinho, porque é um conteúdo que tu tem que aprender e memorizar. Então, esses 60 dias vai mudar a sua vida, por quê? Porque quando você aprender o como, memorizar, adquirir o conhecimento, grudar ele na tua cabeça, você vai aplicar essa mesma estratégia dentro da medicina. Exatamente.
Que incrível, Rebeca, que incrível. E assim, então tu tá confiante, né? Tá se sentindo bem, tá participando do desafio ATM, né? Que é um desafio bem legal. E assim, só para o pessoal entender, não é um desafio que eu vou comparar os alunos. Não, não é isso. É um desafio que a Rebeca vai seguir lá os critérios, sim, mas eu não vou perguntar acertos, nem me importa saber quantos acertos, não me importa quanto que a Rebeca fez na redação, não importa nada disso para mim. O que importa para mim, como é que tá o nível emocional dela, se ela tá conseguindo fazer provas, se ela tá conhecendo o inimigo dela, que é a prova, porque tem poucas vagas, né, Rebeca? Não tem vaga para todo mundo, então ele vai fazer tu errar. E é legal isso, né? É para você... Desafio. Sim, eu achei muito... Desde o início, quando você começou com os desafios, eu já achei assim, muito assim, um diferencial. Porque você pergunta assim, como que tá indo a sua rotina, né? Na verdade, você não fala... É como você disse, você não quer saber... Na verdade, do início você já fala, não veja a nota de redação. Vai fazendo as redações para você não pegar e já baixar seu emocional. Porque assim, a ideia da maioria é o que, Rebeca? Se eu ver que a minha nota tá baixa, é porque eu preciso estudar mais, porque eu preciso evoluir. Só que faz o efeito rebote. O cara viu a nota dele baixa na redação, não vai fazer isso, vai fazer o quê? Vai subir o nível emocional dele. Ou vai baixar, né? Ou ele vai ficar super ansioso, ou ele vai ficar super deprimido. Lembra que as emoções são sempre 8 ou 80, né? E o nosso objetivo é sempre ficar no meio. Então, assim, quando o cara vai lá e vê, por exemplo, digita no Google, nota de corte Natal Federal. Beleza, ele guardou aquele valor. Aí muitas vezes ele vai em grupo do Facebook. Aí lá em grupo do Facebook tem isso, tem acertos, tem isso, aquilo. Aí o cara vai lá, faz um simulado e vê que ele tirou 30 acertos. Mas ele viu que o cara que foi aprovado tirou 130. O racional, o ideal, o cenário ideal, o padrão ouro seria o quê? O cara vê que ele tirou 30 e que ele precisa tirar 130, ele estudar mais, ele ficar mais motivado. Só que ele não fica motivado, ele fica deprimido, ele entra em depressão. Porque ele, meu Deus, cara, como é que eu vou evoluir para 130 se eu tirei 30 acertos? E aí, eu, graças a Deus, descobri isso, porque eu participava dos grupos do Facebook e eu via lá, né? E aí eu ficava, meu Deus, eu nunca vou passar. Aí, graças a Deus, né, quando eu comecei a estudar neurociência, eu descobri, cara, isso tá subindo o meu nível emocional, tá colocando lá embaixo, tá fazendo eu ficar deprimido ou faz eu ficar ansioso. Então, como é que eu vou focar numa coisa que me deixa ansioso? Então, eu não olho mais pro resultado, eu foco em mim. Se a professora viu que a minha redação tá ruim, eu não vou ligar para a nota e vou buscar melhorar na próxima. E na próxima, na próxima, na próxima. Sem deixar o meu nível emocional subir e descer, subir e descer. Isso é horrível, né, Rebeca? Demais. Acho que você não consegue nem evoluir no seu dia, né? Se você não tem motivação, porque eu acredito, assim, que quanto mais você tá empenhado, tá com vontade de fazer aquilo, mais gás você tem. A partir do momento que você tá lá achando que você não vai passar, isso daqui já afeta tudo. Você lê a questão, você não consegue nem ter atenção. Afeta tudo, né? E toda a bioquímica do cérebro é alterada por essa questão, né? A pessoa vê lá o resultado, altera toda a bioquímica do cérebro e associa a redação, as questões, o simulado com algo negativo. E aí, na próxima semana, quando o cara tem programado um simulado, ele não vai fazer. Porque o cérebro dele pensa o seguinte, pô, por que eu vou fazer esse pedaço de papel aqui se isso me deixa deprimido? Altera os neurotransmissores do cérebro. Não vou fazer. Vou ficar o quê? Vou ficar no TikTok. Vou ficar vendo, vídeo de piada, né? Vou fazer algo que me dá mais prazer, um prazer imediato. Muitas pessoas, Rebeca, acabam descontando na comida, né? O cara acaba comendo mais açúcar, acaba buscando um prazer imediato, que a comida também pode ser, né? Sim. Perfeito. E, Rebeca, então eu fico muito feliz, né, de saber que você conseguiu evoluir, que você aprendeu o método passo a passo em 60 dias, né? Isso me deixa muito feliz. Mas, assim, conta pra mim, por que medicina? Por que tu escolheu medicina? Olha, quando eu era do fundamental, eu estudava em escola particular. E os professores, acho que eu só me dei bem mesmo assim quando eu fui para a pública. Porque na escola particular eu não vi nenhum professor assim que me motivava, sabe? Por exemplo, você tirou nota baixa, você é um aluno que não... Você é um aluno que vai sempre o que vai tirar nota baixa, você não vai conseguir grandes coisas, sabe? Você sente como um professor mesmo te trata em relação aos outros. E quando eu era criança,
uma amiga minha falou brincando, né? Ah, eu acho que eu vou fazer medicina. Criança mesmo, acho que tinha uns 10. Aí eu falei assim, não, medicina é muito difícil. Não, medicina é muito difícil, tem que estudar muito. E isso ficou no meu psicológico, sabe? Por muito tempo. Aí foi no ensino médio que eu tive uma professora muito boa, excelente. Ela, assim, professora, eu não entendi. Ela vai lá e sentava comigo e estudava comigo. E essa vontade, assim, eu criei um laço muito grande pelos estudos. E comecei a gostar muito, me interessar muito por estudar mesmo. Aí eu falei assim, acho que é isso que eu quero e eu vou tentar. Porque todo mundo pode, né? Todo mundo tem capacidade para conquistar o que quiser, então, para mim foi essa a minha história. Mas teve, por exemplo, algum médico, alguma consulta que tu foi no médico que te marcou, alguma coisa nesse sentido? Algum médico que você conversou? Consulta não, acho que foi mais em filme mesmo, que aquele filme que você sempre passa, nossa, eu amo aquele filme. E é Mãos Mãos Talentosas? Talentosas. Aham. Acho que esse filme me ajudou também bastante, me dá, Ah, querer assim, medicina. a querer. E o bom é que São Paulo tem várias possibilidades, né? Eu, por exemplo, eu quase fui para São Paulo, né? Eu mudei ali a minha decisão no último dia. Mas São Paulo tem bastante possibilidades para você, né? Sim. Tem. Tem Mas várias faculdades. eu acho que eu sou muito assim, sabe? Eu quero essa, eu vou fazer nessa. Aham. Então vou tentar mesmo a FUVEST para mim fazer. Mas quem sabe no Enem sai também alguma coisa. Vou fazer as duas provas. Para fazer as duas. Perfeito. A FUVEST, ela tem uma característica diferente, mas o algoritmo do ATM tu pode aplicar em qualquer vestibular, né? Tem, por exemplo, o pessoal aqui do Rio Grande do Sul que vai fazer o URCS, né? Não teve resultado com o método tradicional e vai aplicar o algoritmo. É simples, vai lá e baixa as 10 últimas provas e começa a aplicar o algoritmo, né? Não precisa assinar a plataforma, não precisa ficar vendo videoaula. Por quê? Porque eu quero que você busque o conhecimento, né, Rebeca? Eu quero que você construa. Pô, o que é isso? Não sei. Não é você ir direto para a resolução da questão, né? Isso todo mundo faz. E no dia da prova, você vai conseguir vai conseguir fazer a questão? Se tu treinou o teu cérebro o ano inteiro a ver resolução de questões. Não é isso. É você pegar a questão, você entender o que a questão pediu de você, por que aquele conteúdo está ali. Aquela pessoa que escreveu a questão, por que ele botou aquilo, né? Tu buscar os conceitos, né? E o Google é uma ferramenta fantástica. Bota lá, né? Escreve lá, tal fórmula, tal conceito. Busca, entende, escreve, pega um papel, escreve, e aí você vai construindo conhecimento. Porque assim acontece muito, Rebeca, que o aluno, beleza, ele vai lá no YouTube. Todo mundo que passou em medicina fala que fez questões, né? Tipo assim, é uma unanimidade. Aí o cara, beleza, então eu vou assinar essa plataforma online que tem 20 mil, que tem 40 mil questões com resolução. Aí ele vai lá. Ele não sabe fazer a questão, vê a resolução. Não sabe fazer, vê a resolução. Não sabe fazer, vê a resolução. Ele não estuda a questão. Ele não analisa a questão. E aí ele nem se preocupa com memorizar. Eu acho que isso é uma estratégia bem legal que a gente fala muito no ATM, que é isso. É também se preocupar com fazer a questão, fazer da forma correta e, pô, será que a Rebeca vai lembrar disso no dia da prova? Exatamente. É uma metodologia inteira, né? Não adianta você só fazer questão, porque vai ser só mais uma questão que na próxima semana você vai esquecer. Tipo assim, eu faço questões, né? Eu faço questões. Só que daí é um outro contexto, né? É prova de residência. Você vai perceber isso que na medicina. Se tu fizer FUVEST, né? Conseguir alguma escola, não sei como é que são as escolas, mas na USP é um pouco PBL, né? Mas assim, na medicina que eu estudo, por exemplo, é tradicional. Então, o professor ele te dá aula e ele não está nem aí se a Rebeca entendeu, se ela aprendeu o tratamento da insuficiência cardíaca, ele não está nem aí se a Rebeca entendeu ali como tratar uma DPOC. O que eles falam? Tipo assim, eles dão uma aula, é muito louco isso. O professor vai lá, médico, especialista, para ele é óbvio aquele conteúdo, que nem o professor de matemática. O cara tá 20 anos dando a mesma aula, para ele é óbvio aquilo ali. Ele pega uma questão e ele resolve a questão em 1 minuto. É óbvio aqueles conteúdos para ele, né? Só que assim, só que nós não temos só a matemática, nós temos todos os outros conteúdos, que nem na medicina. Nós temos a insuficiência, DPOC, mas tem hemorragia digestiva alta,
Tem cirrose, tem lá na psiquiatria transtorno bipolar, esquizofrenia, tem todas as doenças que a gente tem que estudar. E daí o professor vai lá e dá uma aula teórica com slides. Deu a aula, tá, Rebeca? Olha, ele deu a aula. Aí ele chega no final. Pessoal, eu sei que é uma aula difícil e tal, mas na prática vocês vão aprender. Com os pacientes, vendo o paciente vai aprender. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu fiquei aqui uma hora inteira para descobrir que eu só vou aprender esse conteúdo na prática. E é verdade, tu entra por um ouvido, sai pelo outro, e quando você guarda insuficiência cardíaca, cirrose, hemorragia, quando tu vê o paciente esquizofrenia, os critérios para tu diagnosticar o esquizofrênico, é quando tu vai lá e vê o paciente. Por exemplo, tem um dos critérios é o delírio, né? E a alucinação. Então, um delírio é uma alteração do pensamento. Aí, por exemplo, o cara chega para nós, o cara senta, oi, tudo bem? Nós estamos estudando medicina, a gente vai conversar um pouquinho com o senhor. Aí a gente começa a conversar, o cara, pô, eu sou filho do Pablo Escobar. Que é o delírio que a pessoa tem, né? Uma alteração no cérebro dela esquizofrênica. O cara, pô, eu sou filho do Pablo Escobar. Aí tu pô um delírio e o cara acreditando naquilo. Então a professora falou do delírio na sala de aula, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu nem lembrava o que era. Aí quando tu vê na prática, tu nunca mais esquece, tu gruda aquele conhecimento. Aí eu fico pensando, tá, então qual que é a função da aula teórica? Será que não seria mais interessante eu ver esse paciente primeiro, porque ia me chamar muita atenção, pô, o cara acreditando que ele é filho do Pablo Escobar. Aí quando eu chego e vou estudar a teoria, vou buscar lá no Google, o que é um delírio? Né? Vou buscar no livro de psiquiatria, o que é um delírio? Isso vai grudar na minha cabeça. E aí, olha que interessante, Rebeca, olha que louco. Nos Estados Unidos é assim. O médico, lá eles fazem o USMLE, que é a prova para tu poder praticar medicina nos Estados Unidos, como se fosse a OAB no Brasil. E lá, eles estudam assim. É PBL, é prática. Prática, tu aprende na prática. E no Brasil ainda a gente está engateando isso, sabe? É muito louco. É muito. Acho que o sistema educacional do Brasil, né, sem dúvida, muito defasado. Não vou elogiar, porque é mesmo. E não sou só eu que vejo, não sou só eu que falo, eu vivi na prática e eu vi muitos professores que só chegavam mesmo, sentava e dava a sua aula ali no quadro, depois vinha a prova e você não sabia fazer porque você não tinha decorado nenhuma fórmula e não tinha praticado nenhum exercício. E eu fico pensando, é muito difícil você aprender assim, porque como seu cérebro vai associar ali uma coisa que você não vê, você até vê todo dia, mas você normalizou com aquilo, sabe? E você não... é na sua visão, tipo, você falar que na Terra tem um peso, tá, você sabe, mas aí você vai querer fazer toda aquela forma de física, não... É muito insano, sabe? Então, assim, o professor querer passar aquilo direto pro aluno, sem fazer um contexto, ou sei lá, ensinar mais assim na prática mesmo, dar alguns exercícios, é uma coisa assim, inútil. E tem professor também que nem liga, né? Que senta. Embora também tem uns que, como eu já encontrei, por exemplo, essa professora que eu falei, que se importa, senta, mas são poucos, né? E às vezes assim, ontem eu encontrei uma professora minha e a gente tem que ter empatia, né? O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Encontrei ela, estava almoçando, encontrei uma professora minha, professora Rosane. Ela foi minha professora de geografia no ensino médio. E era bem legal as aulas dela, porque ela colocava bastante prática nas aulas. Mas vamos lá. Vamos analisar, pessoal, esse ponto que a Rebeca trouxe para nós, que é bem interessante, tá? Vamos lá. O que acontece? O professor, ele pensa o seguinte, eu tenho que motivar os meus alunos a aprender. Concorda, Rebeca? Tipo assim, ele quer motivar. Aí ele pega lá, pô, o cara que tirou 10... E ele pensa o seguinte, eu vou valorizar esse cara que tirou 10 para ele se motivar, para ele gostar de estudar. E quando eu motivar esse aluno que tirou 10, os outros alunos da turma também vão querer se motivar, porque eu estou elogiando eles. Então eles também vão querer ser esse cara para receber o elogio. Esse é o racional do professor, essa é a lógica do professor. Só que o que acontece é o efeito contrário. Exatamente. O professor, quando ele valoriza o que tira 10 e fala o seguinte, isso aqui, ó, caso real, tá, Rebeca? Caso real. Quando a professora vai lá e diz, ó, tá vendo aqui o Eduardo? Ele tirou 10 na prova. Façam que nem ele.
Ele vai ter futuro na vida. Ele pode ser médico. O que entra na minha cabeça que tirou 0? Eu não posso ser médico. Eu tirei 0. Não pode. Não tem Só que assim, capacidade. olha que louco. Hoje, eu tô na faculdade de medicina. Hoje eu faço medicina de graça. Esse Eduardo, ele tentou fazer medicina, mas ele não conseguiu passar. Caso real. Entendeu? Eu lembro até hoje, eu entregando jornal de madrugada, entregando assim, e ele na parada, esperando o ônibus, porque ele fazia um cursinho. Fazia cursinho, lembro como se fosse hoje. Eu entregando jornal com a minha bicicleta, tá? Caso real, pessoal, lembro como se fosse hoje. Eu entregando jornal e ele com a mochilinha dele do cursinho, né? Porque o cursinho de medicina, né? O preparatório, ele é um status, ele é como se fosse uma glória, né? O cara usa o moletom, usa a calça do cursinho. Porque o cara vê, pô, tu sabe que ele tá pagando 4 mil por mês, né? E ele vai passar, porque esses cursinhos pegam o cara genético que passa, aqui no Rio Grande do Sul eles pegam muito a URGS, né? Pega o cara que passa na URGS, que passa na fundação, pega eles e cria eles, coloca eles como um troféu, como um símbolo do cursinho, né? Pô, esse cara é foda, esse cara não sei o quê. E aí a pessoa que veste esse moletom do cursinho, em São Paulo também tem isso, né? Que veste isso, tu vê ela na rua com, tu já, pô, esse cara, né? Ele tá estudando, ele vai passar. Sim, eu já vi vestibulandos falando sobre isso, que foi bem na época da prova mesmo, que quando chegasse aqueles caras dos cursinhos com a camisa dos cursinhos top, né? O nível já baixava lá embaixo, porque você tá falando assim, olha com que eu tô competindo, né? Eu tô estudando em casa, mas as pessoas ali têm todo o apoio e suporte, pode pagar por isso. E, na verdade, eu tive essa quando eu saí da prova. Eu falei, eu só vou entrar se eu entrar em cursinho presencial. Mas como eu também não tinha condições de pagar cursinho presencial, eu falei, não, eu vou ter que dar um jeito. Aí foi quando eu vi essa metodologia. Então tu pensou, eu só vou entrar se eu fizer cursinho presencial. Foi. Porque esses caras, eles têm todo o suporte, têm os melhores professores, os melhores materiais. Sim. Não tem como não passar, né? Eu fiquei pensando, não tem como não passar com um suporte desse. E assim, é louco, né? Porque a maioria não passa. Sabia disso? Pois é. Conversa com um cara desses. Assim, eu só não... Porque assim, os caras têm vergonha, né? A internet é complicado. Eu venho aqui, falo na cara dura mesmo, porque eu tenho impacto, Rebeca. Eu quero fazer um impacto, entendeu? Que nem eu te falei, ó, Rebeca, eu não quero teu dinheiro, eu quero a tua aprovação em medicina. Por isso que eu tô todo dia lá no grupo, fazendo desafio, correndo atrás, porque eu quero que tu esteja na medicina. E quando tu estiver lá no futuro, ganhando 20 mil por mês, ganhando 30 mil por mês, é teu. Eu não ganho nada com isso. É teu. Tu vai usufruir disso, né? Então, assim, eu venho na internet e falo mesmo porque eu tenho um legado. Eu quero ajudar vestibulando em medicina, baixa renda, a passar em medicina. Esse é o meu objetivo. Então, eu venho aqui e falo mesmo. Mas, por exemplo, eu queria que alguns colegas meus que fizeram esse cursinho viessem aqui falar, né? Que o cara teve que fazer empréstimo no banco para pagar o cursinho com a expectativa de passar na federal. A pessoa teve que tomar antidepressivo por causa da pressão, da comparação que eles colocam. É uma pressão, entendeu? Não é um desafio, não é uma coisa de superação, de lutar, não. É uma pressão ali absurda. Sim. Daí tu imagina, Rebeca, por exemplo, vai que o teu pai ou tua mãe mete um empréstimo no banco para pagar um cursinho de São Paulo para ti, com a expectativa de tu passar na USP. Teria sido a pior coisa que eu teria feito. Nossa, não quero nem imaginar. Ainda bem que não é não, e a gente tenta superar, né? Isso aí. Porque... Então, assim, pode falar. Porque imagina, eu sei mesmo que pessoas que mesmo que faz cursinho presencial não passam, e a carga emocional é muita, então você tem que pensar como que vai estar lá na frente, porque a gente acha que o pior problema é o vestibular, aqui eu não vou conseguir passar. Mas quando você estiver lá, imagina, seus pais pagando empréstimo, você vai ficar como? Não tem como isso. Então, assim... E tu sabe, Rebeca, que é comum isso? Querida, sabe disso? É muito comum. Porque assim, o cara pensa o seguinte, tá? Ele pensa o seguinte, qual que é o racional? Ele pensa o seguinte, pô, o meu filho tem que fazer federal ou estadual, né? Unesp, Unicamp. Por quê? Porque eu não tenho condições de pagar uma São Leopoldo Mandique da vida. Não tenho como pagar uma Ambi
a Anhembi Morumbi, isso, né? Isso. Que é 8, 9 mil por mês, né? Tem a outra lá, como é que é? Uninove. Quanto que é? Acho que é uns 15 mil por mês. O cara pensa assim, pô, o meu filho quer ser médico, né? Eu quero que ele vença na vida, eu quero que ele se torne médico, né? Que ele possa ajudar as pessoas através da medicina, que ele tenha um bom salário por mês, né? Que ele tenha uma estabilidade financeira. Porque, querendo ou não, tu tá com 19 anos, mas tu quer também pagar teus boletos, né? Tu quer também ter o teu Sim, dinheiro. com certeza. Poder ter uma casa boa, né? Poder viajar, poder pagar um plano de saúde para teus pais. Tu quer isso, né? E não tem nada de errado nisso. Primeiro, tu tem que te ajudar, poder respirar, e aí depois você consegue ajudar as pessoas. Pode depois, né? Quando tu for médica, bem sucedida, ganhando lá os seus 30, 40 mil por mês, aí tu pode fazer caridade, tu pode ajudar quem tu quiser. Mas primeiro tu tem que se ajudar. Então, assim, não tem nada errado nisso. Tu quer isso, né? A tua família quer isso. Pô, vamos ajudar a Rebeca, ela passar em medicina e tal. Aí o que acontece? Alguns pais têm o seguinte, pô, para ela passar em medicina, ela precisa estar nesse cursinho. Ó, tá vendo aqui esse outdoor? Olha lá o cara. O cara passou em primeiro lugar na USP e ele fez esse cursinho. Aí o cara faz uma neuroassociação, né? Pô, se a Rebeca passar lá, então ela vai ter que fazer isso, né? E aí ele pensa, pô, então é 5 mil por mês, vai dar um ano, 50 mil. Aí chega pra Rebeca, pô, Rebeca, um ano acho que tu consegue. Lá é onde mais aprova. É onde mais tem aprovação. Então, faça aqui um empréstimo no banco, 60 mil, e depois você vai fazer a faculdade de graça. Eu não preciso mais me preocupar. Então, 60 mil, vai dar uma parcela ali por mês, tal, R$ 1.000, e aí eu pago esse empréstimo no banco e tu se dedica. A Rebeca, quando entra no cursinho, o que acontece, Rebeca? Você entra com uma pressão gigantesca. Tu sabe que o teu pai fez um empréstimo no banco, ele não teria condições de pagar ali. Tu olha para o lado, tu vê o teu colega que nasceu em berço de ouro, que fez Olimpíadas de Matemática, que estudou desde os 10 anos de idade para passar em medicina. O cara tem 16 anos, recém terminou o ensino médio. Esse cara vai estudar 6 meses e vai passar. Não por causa do cursinho, mas porque ele começou com 10 anos de idade. E aí a Rebeca vê o cara fazendo um cálculo de matemática lá da NASA, nível NASA. Ela olha para o lado, meu Deus, eu sou péssima, eu sou horrível. E aí tu chega em casa, Rebeca, e tu pensa assim, eu tenho que estudar mais. Olha aqueles caras lá, eles sabem tudo. Assim, a turma inteira, tu pega um, né? A turma inteira tá perdida ali, mas tu foca naquele cara que é o gênio. O nerd, que é a exceção, é o genético. Tu foca nele. O teu cérebro vai focar nele. E aí tu pensa assim, meu Deus, estudei o dia inteiro. Das 7 da manhã às 7 da noite. Aí tu chega em casa às 8 horas, em vez de tu descansar, conversar com teus pais, perguntar como é que eles estão, tomar uma água, respirar, ligar para sua mãe, ligar para sua avó, ligar para alguém, algum parente da sua família, né? Enfim, dá uma descansada, dá uma relaxada. O que tu faz? Eu tenho que estudar mais. Aí tu pega, vai 9 horas da noite, vai até 1 da manhã, acorda às 6, e no longo prazo você é uma forte candidata para o psiquiatra. Isso é caso real, né? Só que ninguém fala. Ninguém fala mesmo. A gente foca um que passa no cursinho, o cursinho que mais aprova. Quantos já não passaram por lá e que desistiram, né? Muitos, muitos. Eu encontrei esses dias um rapaz, ele se chama Gabriel. E eu conheci ele na época que eu trabalhava na academia, Rebeca. Conheci ele na época que eu trabalhava na academia. E aí o Gabriel, ele era que nem eu, assim, filho de empregado doméstico e tal. Ele trabalhava no escritório de contabilidade e ele queria muito medicina, né? Ele trabalhava nesse escritório e depois de tarde ele na academia. E na época eu tava indo no meu processo, tal. Pô, será que eu vou largar a educação física? Será que não? Eu tenho aqui, né? Daqui uns anos eu vou me formar, vou ter o diploma, né? Vou poder, enfim, que a gente tem essa noção do diploma. Né? Depois tu vai ganhar menos do que tu dá a mensalidade da faculdade, né? Na educação física, pelo menos é assim. Tu paga uma mensalidade de 1.200 e a academia vai te pagar 400 pila por mês. Daí eu comecei a refletir sobre isso, né? E aí eu vi, pô, porque assim, eu pensava muito no longo prazo, né? Eu pensava assim, eu vou fazer medicina, são 6 anos de medicina, e aí o que eu vou fazer durante esses 6 anos? Que é um erro, tá? Tu nunca pensa os 6 anos. Depois tu vê o que tu vai fazer. Nem que tu tenha que vender paçoca, tu me manda mensagem aqui, a gente dá um jeito. Né? Se tiver alguém aí que tá se preocupando, o que vai ter que fazer durante 6 anos? Esquece e foca só em passar. Depois, manda mensagem aqui pra mim, a gente dá um jeito. Tem soluções. Mas enfim, eu pensava nisso. O que eu vou fazer nos 6 anos de medicina? Então tava naquela dúvida ali, né, Rebeca?
Será que eu vou trancar a faculdade? Será que não? Eu tinha uma dívida de R$ 27.252 e alguns centavos no banco, tá? Eu tinha uma dívida do FIES, porque eu não tinha dinheiro para pagar, e eu fui lá e me enfiei no FIES. Eu era da época que FIES qualquer um entrava, né? Então, era só tu escrever teu nome lá no FIES que os caras te davam uma bolsa. Beleza. Tinha essa dívida no FIES e tal. Ninguém da minha família tinha feito medicina. 100% das pessoas que eu conhecia que fizeram medicina tinham feito cursinho e tal. E eu conheci o Gabriel, e ele já estava estudando, né? Mas ele não tinha conseguido passar. Ele estudava e tal. E aí, beleza. Depois, eu não vi mais ele e tal. Aí eu tive coragem, fui lá, tranquei a faculdade e tal. Assinei plataformas que nem tu e tal. Fui reprovado, desenvolvi depressão. Depois desenvolvi o método ATM e aí consegui passar em medicina. E aí, acho que umas 3 semanas atrás, encontrei ele na rua. Aí perguntei pra ele, pô, como é que tá? Já conseguiu passar em média, não sei o que e tal? Ele falou, não, tô fazendo engenharia e tal. E tu vê que a pessoa fala com uma... Tu vê que o semblante, a linguagem corporal da pessoa é diferente, né? Tu vê que, tipo, ela tá meio que com vergonha, sabe? Porque eu perguntei da medicina, né? E ele, não, mas eu tô fazendo engenharia e tal, baixou a cabeça, tal, linguagem corporal. Tô fazendo engenharia e tal, medicina não deu, é muito difícil e tal. Então, assim, e é uma pessoa que fazia cursinho, sabe? Ele tinha bolsa e tal, né? Fazia cursinho, só que, tipo assim, ele trabalhava, a mãe dele era empregado doméstico. Então, assim, ele tava num lugar que não era pra ele, sabe? E aí eu fico triste, sabe? Eu fiquei bem mal esse dia, porque eu pensei assim, pô, cara, tu não gostava de matemática, tu gostava de medicina. É. E a pessoa passa a vida toda fazendo algo que não gosta e depois se arrepende de não. Porque você não vai voltar lá na frente, né? É muito mais difícil você voltar depois que você fez um curso. Então, é igual você. Você decidiu ali que queria. Mas qual foi a atitude, assim, que foi primordial para você falar, não, eu não quero isso e eu vou parar aqui agora? Eu vou dar spoiler. Eu ia contar isso eu vou contar isso mais com detalhes no projeto Você na Medicina, que é um evento que a gente vai fazer do dia 2 ao dia 8 de agosto. Mas assim, eu fui numa formatura de medicina. Sim. Uma semana antes de trancar a faculdade. Fui numa formatura de medicina. Quando ele recebeu o Pedro, o doutor Pedro, um amigaço que eu tenho, eu conheci ele na época que eu trabalhava no supermercado. Eu tinha acho que uns 15, 16 anos. E a mãe dele, a Dagmar, ela ia no mercado que eu trabalhava. Ela ia lá no mercado que eu trabalhava, e ela tinha 2 cachorrinhos. Tinha 2 cachorrinhos. Ela comprava, eu lembro como se fosse hoje, uma caixa de leite, né? Ela comprava várias coisas, mas ela comprava uma caixa de leite e eu tinha que levar, né? Eu botava aqui no ombro e levava até a casa dela. Essa era a minha função, né? Eu trabalhava no supermercado, era uma fruteira, né? Tinha ali, mas essa era uma das funções que eu fazia, né? Empacotava sacolas e levava até a casa dela. E ela tinha o filho dela, que era esse que eu conheci depois, né? Virou meu amigo, que fazia medicina. E ela também, ela lutava, né? Era uma faculdade particular, ela lutava para conseguir pagar a faculdade dele, né? E tudo mais. E quando ele ia no mercado junto com ela, ele sempre me tratava muito bem, sempre foi simpático e tal. E depois, quando eu entrei na educação física também, ele gostava muito dessa parte de musculação e tal. E assim, eu virei amigo dele, ele me convidou para a formatura dele. E aí eu fui na formatura dele. Daí ali eu pensei, cara, eu não sei se tu acredita em Deus, mas assim, eu acho que ali é isso que tu tem que fazer, sabe? Foi tipo um chamado. E ali eu tive coragem, sabe? Daí eu fui na outra semana, tranquei a faculdade e tal, mas eu vou contar com detalhes toda essa história no projeto. Durante o projeto, durante as aulas, eu vou contar todos os detalhes sobre isso. Mas foi isso, esse foi o ponto, a chave, assim, sabe? Pô, eu vou trancar, não interessa essa dívida no banco, depois eu vejo o que eu vou fazer com isso, não vou me preocupar com isso, e fui. Só que assim, na teoria é lindo, na prática é muito difícil. Tu sentar para estudar, sabe? Ainda mais você que perdeu um ano, né? Imagina como ficou o psicológico. Depressão, né? Depressão. É o ápice. Eu desenvolvi depressão. Depressão, tem os sintomas, tem os critérios, né? A gente usa o DSM-5 e eu tinha critérios de depressão. Óbvio que na época eu não sabia, né? Na época eu ficava o dia inteiro deitado ali em casa, não queria sair, não tinha vontade de fazer as coisas, né? Fechava os critérios ali para depressão, né?
E aí foi louco, sabe? Foi bem louco. Eu passei por muita dificuldade, né? E por isso, Rebeca, eu venho aqui e eu não falo. Eu falo sobre as emoções, eu falo o que foi importante para mim, sabe? Então, por isso que dentro do atleta da mente, o primeiro módulo é o quê? O inner game. Tu aprende sobre emoções, sabe? Tipo, tu fica... Antes de eu falar de matemática, como estudar, né? Tem o framework lá para exatas, né? O passo a passo para você estudar exatas, né? Porque, não consigo fazer questões exatas, mas como que tu faz essas questões? Qual que é o passo a passo que tu segue? Eu pego as questões e começo a fazer. Pô, tá aí o problema, né? Então tem que seguir um passo a passo para você conseguir fazer questões e elas não mexerem no teu nível emocional. Então, assim, antes de você aprender isso, eu tenho obrigação de de te ensinar sobre as emoções. Entendeu, Rebeca? Para tu deixar o teu nível emocional não acontecer como eu, de ir para a depressão, ir para ansiedade ou depressão, né? Ansiedade é um nível emocional muito alto, depressão é baixo, tu fica deprimido, né? Tu fica letárgico. Tu deprime os teus neurônios. Exatamente. Primeira aula do curso do ATM já é essa introdução mesmo do emocional. Perfeito. Rebeca, tu quer me perguntar mais alguma coisa aqui? Alguma coisa que tu queria me perguntar, mas nunca perguntou? Sobre você mesmo? Sobre mim, sobre qualquer coisa. Pode perguntar. Pra gente poder finalizar? Deixa eu ver. Sobre a medicina, qualquer coisa. Acho que não, Léo. Acho que não. Isso aí, Rebeca. Rebeca, assim, participa lá do desafio, tá? ATM, não deixe de participar, não deixe de mandar a tua análise semanal. Qualquer coisa me chama no direct, se tu tiver com alguma dificuldade. Mas tá lá, é o protocolo, é o passo a passo que tu tem que seguir, tá tudo lá. Não falta nada, é completíssimo, né? Então, tu já aprendeu os 60 dias, né? Tu já aprendeu como passar em 60 dias, tu já sabe o que tu tem que fazer. Então, assim, é só seguir aquilo e qualquer coisa me chama lá, tá? Perfeito. E assim, outra coisa, ó, antes de eu desligar. Nós estamos preparando também uma coisa bem legal para os alunos, tá? Muito top. Eu tô, assim, há semanas preparando isso. Acho que, assim, vai ser um divisor de águas para vocês na reta final, tá? Em breve eu vou postar para vocês lá no grupo. Opa! Tudo bem. Então tá, querida. Brigadão. Eu que agradeço. Obrigado, Léo. Bons estudos. Até mais. Obrigada. Até mais.